Muitas de vocês já desanimaram no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ainda tá na cabecinha de vocês que vocês têm que ficar sem comer um docinho depois do almoço, por exemplo. Só que não é proibido. Não é proibido comer doce no processo de dieta. Tem gente que cai em histórias de pessoas que fingem ser profissionais ou de influencers em redes sociais, vendendo tudo quanto é. Por quê? Porque você quer emagrecer. E você quer emagrecer muitas vezes a todo custo. E aí você cai na conversa de pessoas que emagreceram, mas que não foi bem assim, ou que foi assim, mas essas pessoas são reféns do próprio corpo, sofrem para se manterem magras. São pessoas que fazem até vômito, comem, né, que tem bulimia, que tem anorexia. Então, assim, muito cuidado, vocês não estão vendo o que está por trás das câmeras. Pensem sempre, se esse emagrecimento está me levando a um sofrimento, tá errado, totalmente errado. Tá? A primeira coisa que as mulheres pensam quando elas querem emagrecer é: eu vou cortar o pão, não é? Pois é. Tem meninas que vão pelo caminho do jejum, ficam quase o dia inteiro sem comer, quando não ficam o dia todo sem comer. E ainda existem mulheres que restringem tudo durante a semana, mas chutam o balde no sábado e no domingo, porque segundo elas, elas merecem. Mas é errado, meninas. Essas três coisas, elas são totalmente erradas de se fazer. Porque quando você corta o pão, você vive uma ilusão de que o pão é um vilão. O pão não é um vilão. Quando você se apega à crença de que o pão é um vilão, você está tentando excluir um único alimento. E geralmente vocês fazem isso com o carboidrato, não é verdade? Isso vai resolver o problema com excesso de peso no passo de mágica? Não vai. Não vai resolver. O erro ele tá em você fazer uma restrição absurda, ao invés de você entender o que é que está por trás deste comportamento. O que está por trás do excesso de pão? Por exemplo, você acorda toda motivada na segunda-feira e aí você decide que pão engorda. E aí você passa a comer ovos e a tomar café puro de manhã. Então você ignora. Ignora a própria rotina, você ignora que os alimentos que te trazem conforto, simplesmente você decidiu que cortar o pão é extremamente necessário para você viver o seu processo de emagrecimento. Você viu alguém falando, algum influência, ai, cortei o pão e emagreci. Cortei o carboidrato e emagreci. Aí você acorda simplesmente achando que esse é o caminho, é cortar o pão. E é um alimento que te traz um conforto. Você, em momento algum, você tinha ali um excesso pelo pão. Mas o fato de você decidir cortar o pão começa a trazer em você o quê? Uma compulsão. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não lida bem com privações radicais. Quando você corta algo de forma radical, você ativa um gatilho de escassez. Sim. E isso gera o que em você? Isso gera frustração e gera ansiedade. Entenda, mulher, entenda de uma vez por todas. O foco, ele não deve estar em excluir o pão, mas sim em você desenvolver uma inteligência para saber a quantidade certa e o momento certo de você comer o pão. Porque, claro, né? Não dá para ser ingênua. Todos vocês sabem que o pão é o quê? Um alimento de caloria vazia. Pão de caloria vazia não vai trazer para o corpo de forma inteligente, né, tudo aquilo que ele precisa para poder viver. A gente precisa de energia, a gente precisa de nutrientes. Não dá para comer pão o dia inteiro. Precisa de um equilíbrio alimentar. No fundo, todo mundo sabe disso, não sabe? Eu sei que sabe, porque quando eu era gordinha eu sabia disso. Né? Não é porque hoje eu estou formando em nutrição, eu sei um pouco mais, mas disso eu sabia basicamente, né? Que não dá para viver de pão. A gente sabe, os nossos pais mesmo, eles ensinam isso pra gente, né? Tem que comer verdura, fruta, na escola a gente aprende, né? Então vocês sabem disso, que não dá para viver de pão. Então o que acontece? Se você não muda esse pensamento aí em você, no primeiro pico de estresse, você cede. Então o que você faz? Você come em dobro. E aí você é o quê? Você é engolida pela culpa.